um prazer muito grande para mim, uma alegria estar aí com você e com os seus seguidores, porque é tão gostoso esse bate-papo, trocar essa ideia e, né, muitas coisas, falar sobre muitas coisas aí da vida e principalmente falar com uma amiga, né? Ah, Que tá. a gente não pode deixar de dizer aí pro pessoal que somos amigas há muitos e muitos anos, né, Lê? Acho que décadas. Décadas, Pri, é verdade. E eu tô muito feliz, né? Muito feliz. Fiquei falando o dia inteiro com meus filhos. Nossa, a gente vai fazer live, porque é muito bom, né? Eu acho assim, pelo menos os momentos importantes da vida, a gente sempre tá junto, né? Os felizes e também os tristes. Sim, Mas é legal isso, né? Essas amizades de décadas são assim, nossa, a gente até se emociona, né? É sim. muito bom mesmo. E a vida, Maravilhoso. ela é composta de momentos bons, mas também de momentos difíceis, Uhum. né? E é aquele ditado, e são os momentos difíceis que conhecemos amigos, os verdadeiros amigos. Exatamente. Não é? É bem assim mesmo. É nesses momentos que a gente fortalece as amizades, né? O filho tem problema, ai, aconteceu isso com meu filho, porque não é só alegrias, né? A vida é assim mesmo. Não é só ligar para contar coisas boas, né, Pri? Faz parte. Então vamos lá, acho que tem bastante Vamos. gente. Tem a turma do Replay, que é a turma do YouTube. Você tem YouTube, viu, amiga? Que legal. Canal no YouTube. Então vamos lá. Mais uma quarta-feira e nós estamos aqui firmes e fortes para uma nova live. E hoje a live ela será sobre o luto e os desafios nos dias atuais. É uma live que eu considero extremamente importante. Eu tenho recebido pessoas no consultório necessitando desse apoio, dessa ajuda. E hoje, nós já demos uma refrescadinha aí, né? E hoje a live é com a doutora Priscila Machado Beira. E como eu já falei no começo, estou imensamente feliz por estar fazendo essa live. Adoro fazer live, ainda mais com amiga. Nossa, estou muito feliz mesmo, uma delícia. Vamos fazer outras. A Priscila, né, doutora Priscila Machado Beira, ela é formada em psicologia pela PUC, graduada em psicologia pela PUC. Ela é pós-graduada em comunicação pela ESPM Medicina Integrativa pelo Einstein. A Priscila também tem extensão em psico-oncologia pela Unicamp. E a Priscila também, ela é especialista em teoria do apego pelo Instituto Quatro Estações de Psicologia de São Paulo. Falei certo? Quatro Sim, estações, né? sim. Psicologia de São Paulo. E a Priscila, ela é autora, eu deixei até separadinho aqui, desse excelente livro. Vai ficar ao contrário, né? Mas não tem jeito. Ela é autora desse livro, um livro riquíssimo, riquíssimo. A Plantinha que Murchou. Ele trata sobre o luto infantil. Eu recomendo a leitura. Vamos ver se a gente consegue falar, se der tempo, Sim. né? Bastante assunto sobre essa sua publicação de extrema importância na literatura. Nossa, eu uso direto, eu tenho na recepção, é realmente uma ferramenta muito importante nesse processo. Pri, quer dar uma boa noite formal? Então, boa noite. Mais uma vez, é uma alegria muito grande estar participando dessa live com a minha amiga Alessandra. Amiga, como eu já disse, de longas datas, mas para falarmos de um assunto tão importante. A, a Lê estava falando aí, eu costumo chamar ela de Lê, porque ela é minha amiga há muitos e muitos anos, né? Então, sempre chamei a doutora Alessandra de Lê. Então, para mim, ela é a Lê. E a Lê estava falando aí algumas coisas da minha formação acadêmica, mas eu gostaria de destacar aqui a minha especialização em luto. Né? Eu tenho especialização em teoria do apego, a pós-graduação em medicina integrativa, a extensão em psico-oncologia, mas o meu principal foco
é o luto. E eu tenho uma especialização em luto também pelo Instituto Quatro Estações de São Paulo, que ele é reconhecido no Brasil todo, inclusive internacionalmente. Então, é isso. É falar sobre o que eu mais gosto de fazer. Uhum. Pri, nós já tivemos aqui uma live falando sobre psicologia, as vertentes da psicologia, as especialidades da psicologia. E você sabe que eu não citei essa especialidade do luto? Ainda foi com o Dr. Marcos Siofi. E nem a psico-oncologia. Foi até uma falha minha, que nós vamos falar hoje sobre essas duas especialidades. Nós falamos mais do TCC, psicanálise, essas mais, assim, usadas, né? Uhum. Não que a sua não seja usada aqui. Nossa, eu, pelo menos, tenho encaminhado muitos pacientes para você. Pri, olha para mim. Dentre essas especialidades da psicologia, por que você escolheu a psico-oncologia como uma especialidade para trabalhar? Então, Lê, tem uma questão aí, eu acho até que é uma junção do ser apaixonada por essa questão, por pacientes oncológicos, e isso desde a época da faculdade, né? Eu participava, inclusive, eu estava lembrando esses dias, eu participei do primeiro congresso da SBPO, da Sociedade Brasileira de Psico-Oncologia. E eu estava na faculdade, eu estava no 3º ano de faculdade, então eu já gostava. Mas aí, a vida acabou me direcionando para esse lado, porque, para quem não sabe, eu perdi um filho aos 10 anos de idade, com tumor cerebral. E aí eu fiquei com isso, né? Foram 10 anos cuidando desse meu filho, fazendo um intensivão de luto antecipatório, de psico-oncologia, de cuidados paliativos. Então, foi um intensivão de vida, né? Além de eu gostar do assunto, como eu já disse antes. Aí, quando ele faleceu, eu tive o meu período de luto. Eu vivenciei esse luto, logicamente. Estava grávida. Então, foi um luto... né? Ele faleceu, foi um luto meio atropelado, porque ele faleceu em fevereiro. A minha filha nasceu em abril. Eu estava grávida. Mas depois que a minha filha cresceu, ficou maiorzinha e tal, eu fiquei pensando, Lê, o que eu podia fazer com tudo isso que a vida me deu, né? Eu não... Fiquei pensando, passar por tudo isso, 10 anos de profundo aprendizado, um intensivão nessas 3 áreas. E eu não vou fazer nada com isso? Sim, de repente eu poderia ter optado, como existem pessoas que não têm, vamos dizer aqui, usar um termo bem comum, não tem mais estômago para isso, né? Então eu sei, tem gente que vai para um lado oposto. E eu me lembro que na época eu ouvi de muita gente assim, nossa, você vai para esse lado? Vai trabalhar com moda, vai fazer curso de maquiagem, você vai trabalhar com luto, psico-oncologia. E eu falei, vou, porque eu acho que é isso que eu sei fazer, acho que é isso que eu gosto de fazer. E eu entendo como uma forma de dar sentido a tudo que eu passei, podendo ajudar outras pessoas hoje. E realmente é o que acontece comigo. Eu me sinto realizada na minha profissão. Eu amo o que eu faço. E foi graças a tudo isso. Foi o legado do meu filho. Sim. Usou, né? Esse aprendizado você está colocando em prática. E você sabe que as pessoas, elas estranham. Quando elas vêm, né, no caso, procurar uma consulta para falar do luto. E automaticamente, né, eu acolho e falo, olha, eu vou te encaminhar para a doutora Priscila, ela é especialista em luto. Especialista em luto? A pessoa fica, mas existe isso? E elas
tem uma certa resistência. Então, Pri, a pergunta que todo mundo quer fazer, né? Como que é trabalhar com o luto? Como que é no dia a dia, lá no consultório? Porque, assim, como eu falei para você, né, Pri, o luto é tão luto, sabe? É uma coisa... E a gente tem esse padrão, digamos assim, de luto, né? É. Como que é no dia a dia? Olha, o mais estranho eu vou te falar agora. Trabalhar com luto é trabalhar com vida. Parece, Ao contrário. parece estranho isso, né? Mas sabe, olhar para uma vida e procurar ali naquela vida uma, uma chama de esperança, uma velhinha acesa de esperança e procurar um sentido naquela tristeza toda, naquela perda profunda da pessoa, é um trabalho de construção. De construção. É um trabalho de construir uma nova vida. Então, trabalhar com luto é trabalhar com vida. Eu vejo que eu trabalho com vida. A pessoa, ela está enlutada, com todas as suas dores, sofrendo a perda, e eu vou, junto com ela, buscar dentro dela uma luz, uma fagulha, procurar algo que eu consiga transformar num sentido para a vida dela. Então é muito interessante. É realmente, Lê, trabalhar com vida. Uhum. E ao contrário, eu acho do que muita gente deve pensar, né, eu vou atender meus pacientes, eu amo ouvir as histórias, eu mergulho com eles nas dores, nas emoções. E é muito interessante isso. Eu vou contar um segredo aqui. Eu saio tão bem. Mas eu saio tão bem. Eu chego tão bem em casa. Eu poderia chegar triste, né? Não, pelo amor de Deus, não quero ouvir. Não, e eu chego ao contrário, eu chego feliz. Eu chego, poxa vida, quantas chamas eu consegui encontrar hoje. Quantas ressignificações eu consegui ajudar, conseguia ajudar a pessoa a fazer essas ressignificações. Então, Lê, eu chego muito feliz e realizada. Então, trabalhar com luto é trabalhar com vida. Nossa, e você sabe que eu considero você uma das pessoas mais fortes que eu conheço, porque o acolhimento no consultório, por outros motivos, já é pesado. Sabe quando você se emociona, quando você, ali naquele momento, você tem que ser forte, porque o outro ali na frente está buscando isso, né? Nossa, eu imagino a força que você tem por dentro, por estar acolhendo o dia todo esse mesmo tipo de, digamos assim, de problema, de patologia, de busca, né? É o dia todo ouvindo e buscando aquela pontinha de esperança para a pessoa se agarrar, né? Meu Deus! Olê, mas você muito sabe forte. o que é interessante? Que quando eu fiz o meu curso de especialização em luto, eu tive professoras excelentes, né? A doutora Maria Helena Pereira Franco, a doutora Gabriela Caselato, a doutora Valéria Tinoco, a doutora Luciana Mazorra, são nomes fortes nesse mundo do luto. Uhum. E eu me lembro delas falarem que se a gente sentisse, se a gente se emocionasse com algo que a pessoa estivesse contando, por exemplo, de uma morte, de alguma coisa, que nós poderíamos nos emocionar também. E ainda uma delas até brincava que a gente não teria que ficar com cara de dedo, porque ninguém vai conseguir ficar com cara de dedo. Nós somos humanos e aí a gente vai se emocionar também. Então, eu achei tão humano isso, Lê, sabe? Eu me senti liberta. Então, se eu estiver com um paciente
e eu estiver penetrando na dor dele e escorrer uma lágrima dos meus olhos, não tem problema, porque eu sou humana. Se eu fizer ali uma cara de dedo, eu viro um robô. Uhum. Então, isso aí eu achei fantástico, né? Eu falei, poxa vida, né? Que bom você saber que você pode sentir também essa emoção junto com o seu paciente. E o paciente, quando acontece isso, como que funciona? Ele se sente... É como se ele estivesse dividindo. Ele está dividindo a dor, né? E quando Exatamente. você se emociona, eu acho que, na minha opinião, é até confortável. Sim. Né? É uma... Acontece ali uma troca empática, né? Sim. Eu penetrei na sua dor, eu sinto a sua dor. Então, sim, o paciente se sente acolhido. Uhum. Acaba sendo... Deixa eu só desligar aqui. Pronto, achei que fosse... Tá com som, né? Tá. Então tá. E Pri, então o propósito do seu trabalho com luto, seria exatamente esse ressignificar o que você passou, né? Sim. É a busca de um sentido, né? E uma ressignificação. Porque a pessoa vai ter que agora viver de uma outra forma, né? Vai ter que viver com aquela perda, né? E aí, o que significava essa pessoa? Que tipo de vínculo ela tinha com essa pessoa? Essa pessoa era a base segura dela ou não? Então, são várias análises que são feitas, né? Basicamente, o tipo de vínculo que esse paciente tinha, né? Com essa pessoa que perdeu. E, a partir daí, encontrar um outro caminho, né? E ressignificar tudo isso. Sim. E só uma curiosidade aí, Lê. Eu falo muito, né? Aí... Não, é assim mesmo. Eu falo muito. É que eu vou lembrando das coisas interessantes para falar aqui, e aí fica bem bacana. Eu acho muito importante a gente destacar, quando a gente fala de um novo rumo, de uma ressignificação, que a pessoa não vai esquecer, né? Que esse trabalho de ressignificação não é um trabalho de esquecimento daquele ente que se foi, daquela base segura, daquela pessoa, daquela perda. Jamais. Então, muitas vezes alguém chega e fala, mas eu não quero esquecer, hein? Jamais. É muito pelo contrário. É encontrar um novo jeito desta pessoa fazer parte da vida da que ficou. A partir de agora, né? De que jeito? Então, sim, nossa, é extremamente importante. Nossa, nem vendo por esse lado, assim, é essencial, né, na vida das pessoas. E Pri, existe diferentes tipos de luto? Como que funciona? Sim, existem diferentes tipos de luto. Existe o luto saudável, por exemplo, que é a pessoa perdeu alguém, ela está enlutada, mas ela está enlutada, né? E o luto faz parte de qualquer perda, né? A intensidade desse luto é que a gente vai ter que verificar em relação a esse vínculo que eu estava dizendo, né? Como era esse vínculo. E ele vai determinar a intensidade desse luto. Bom, e tantas outras coisas também que a gente faz aí uma análise, né? A pessoa que acabou perdendo alguém, mas ela tem uma rede de apoio muito boa, ela tem vários fatores de proteção para continuar a vida agora sem essa perda. Então, essa pessoa, ela caminha para um luto saudável. A gente precisa tomar cuidado aí quando a pessoa está enlutada, está triste, claro, e algumas pessoas próximas já começam, ela está depressiva, ela precisa de terapia. Não é assim. Ela está enlutada. Não tem como... Que é normal. Que é normal. É um luto normal, né? Ficar triste no luto é absolutamente normal. Então,
Depois é que a gente vai verificar, vou falar sobre isso, né, em que momento se procura uma ajuda psiquiátrica para um remédio, para um medicamento, para alívio dos sintomas. Mas, a princípio, como você me perguntou dos tipos de luto, a princípio, o luto saudável, né? Aquele luto que a pessoa vai sentir, vai ficar triste e vai passar por ele. E, na maioria das vezes, Lê, sem ajuda psicológica. Naturalmente. Naturalmente, esse é o luto saudável. Mas aí a gente encontra também outros tipos de luto. O luto adiado, né? É um luto que a pessoa, ela não dá tempo dela sentir aquele luto, então, por algum motivo, no dia seguinte, ela tem que dar conta da casa toda e de tudo mais, e dos filhos, e da parte financeira, e ela tem que se virar, e acaba não se dando esse direito, vamos dizer assim, de viver esse luto. Esse luto pode aparecer mais para frente, né? Um luto adiado. Aparece, sei lá, 2 anos depois, 1 ano depois. E aí aparece de uma forma um pouco mais forte, né? Já em forma de depressão e tudo mais. E nós também temos o que a gente chama de luto complicado, que no passado era chamado de luto patológico. Sim. Mas hoje não se fala mais luto patológico, né? A gente chama de luto complicado. É um luto, Lê, que não evolui bem. Não evolui bem. Né? A pessoa não tem, que eu te disse, uma rede de apoio bacana, já tinham outros problemas prévios, importantes, o tipo de vínculo, perdeu a base segura, por exemplo, e assim por diante. E aí é um luto que evolui de forma complicada. Aí sim, vai esbarrar na depressão, vai precisar de medicamentos, e lógico, né, os medicamentos psiquiátricos para equalizar, para regular esses sintomas, para que a terapia possa fazer efeito, porque senão a pessoa entra num estado de depressão ou de ansiedade que só a terapia não vai dar conta. Precisa realmente dos medicamentos. E então, esse luto, que era o luto patológico, hoje a gente chama de luto complicado. Mas é essa evolução. Então, existem, sim, vários tipos de luto. E pelo que você falou, o luto, ele vem em fases, não é? Como que funciona? Do momento em que se dá o luto até a recuperação, busca de ajuda quando necessário. Como que funciona? Funciona assim, Lê. No passado, lá para 1926, mais ou menos, e aí foi até mais ou menos 2004, viveu a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foi a primeira pessoa a estudar o luto. E ela dividiu, ela foi a primeira pessoa a estudar o luto, ela tem livros maravilhosos. Só podia ser mulher, né? Entre as mulheres na frente. Para ter essa sensibilidade, né? Sem dúvida. Não feminino. E ela classificou lá 5 estágios do luto, né? Que é a negação, depois a raiva, depois a negociação com a barganha, a depressão e depois a aceitação. Ela classificou, ela fez essa classificação, que é uma classificação muito importante, muito usada, lógico, sem dúvida nenhuma. Mas eu acabei me apaixonando através da especialização em luto por um teórico, por um psicanalista chamado John Bowlby, que foi aí o que criou a teoria do apego, né? Que é a teoria que eu sigo, né? A abordagem teórica. E o John Bowlby, ele era psiquiatra, psicanalista, enfim. Ele tinha um grande interesse pelo desenvolvimento infantil. E foi o trabalho pioneiro nessa teoria do apego.
Mas o John Bowlby, ele estudou o luto também. Ele meio que fez uma ligação aí, né? Do tipo de vínculo que você cria, que você funciona com o tipo de luto que você bem provavelmente terá. E aí ele fez aí novas fases, ele classificou novas fases do luto. Aí ele colocou, por exemplo, a primeira delas, o entorpecimento, né? Que é quando você... É aquela coisa que eu ouço muito isso no consultório. Nossa, eu não sei como eu dei conta. Eu enterrei o meu marido e eu não me lembro dos 6 primeiros meses. Eu não consigo lembrar dos 6 primeiros meses. Eu digo assim, que até eu acho que é uma proteção de Deus, uma proteção psicológica que ele fez, que é esse entorpecimento, né? Que coisa! Para a gente conseguir ir a um velório de um filho, de um marido, de um pai, de uma mãe, de uma pessoa importante. Então, é essa fase do entorpecimento. Ele coloca depois dessa fase, a fase do anseio ou busca, é quando a pessoa fica... Sabe aquela sensação? Toca a campainha, é ele. Não, ele morreu. Né? Toca o telefone, é ele. Então, tem um tempo de busca, né? É uma outra fase da busca. Daí, vai para uma fase de desorganização, que é quando você vê que aquela pessoa não vai voltar mesmo. Então, você parte para uma fase de desorganização e desespero. Então, é uma fase bem pesada. E depois, a última fase... da revolta, né? Sim, junto com a revolta. E uma fase da reorganização. Agora, é importante lembrar, Lê, que essas fases, muitas vezes, não acontecem assim de forma tão linear, né? Ah, ele está na fase 1, agora ele está na fase 2, agora ele está na fase 3. Não. Né? Então, a gente lê, né, tanto as fases do luto da Elizabeth Kubler-Ross como do John Bowlby, né? Ah, que bonitinho, então tá na fase 1, tá na fase 2. Não dá para fazer isso. Isso é para a gente ter uma ideia, né? É uma forma didática da gente poder entender o luto. Mas na prática não é isso. É uma bagunça, tudo acontece ao mesmo tempo. Você passa por 3, 4 fases no mesmo dia. Então, Nossa, não é tão organizado. Meu Deus, é complicado, né? E a pessoa elaborando tudo isso e a vida continua, como você falou, filhos, trabalho, obrigações, assumindo novos papéis e pegando o gancho. Essa fase de tempo de elaboração de luto, ela, logicamente, não é, como você falou, não é pré-determinado. Ah, Alessandra, é 1 ano, é 1 mês, são 2 anos. Existe um momento que precisa buscar ajuda. Isso também é pessoal. Ou tem um ápice. Chegou aqui, tem que procurar ajuda. Como que funciona esse tempo de elaboração do luto? Tá. Essa pergunta é excelente. Quando a gente chega a um momento de busca de ajuda, não é ler pelo tempo, né? Você não vai... ou a própria pessoa, ou alguém da família, você não vai falar, não, você, olha, já deu 6 meses, então você está precisando de uma psicóloga, você está precisando de terapia, porque, nossa, já se passaram 8 meses e você ainda chora. Veja, esse momento da busca pela ajuda não é o tempo que determina. Tá? São as circunstâncias. Ah, tá. Então, assim, a pessoa perdeu alguém, mas aí parece que tá tudo bem, as pessoas ali conversam, não, até que tá bem, até que tá enfrentando bem, tá legal, não sei o quê. Porque ela ainda está nesse entorpecimento. E aí acaba indo, tal, volta a trabalhar, lógico.
considerando um luto saudável. Vai ficar triste, tem dia que vai chorar, tem dia que vai estar bem, tem dia que vai lembrar, tem dia que não vai, tem dia que vai sofrer, tem dia que não vai ter tristeza ou não, num luto saudável. Mas vamos pensar que essa pessoa vai evoluindo assim e de repente não quer mais trabalhar, não quer mais ir ao trabalho, não está conseguindo mais dormir à noite, aí começa a precisar de um remédio para dormir, aí brigou com alguém da família, brigou com, sei lá, com um chefe, começa a não querer mais sair de casa, começa a ter medo, começa a ter ansiedade, desenvolver algum tipo de toque. Então, a gente vai percebendo que a evolução não está saudável, que a evolução está começando a ficar complicada, né? Então, é quando você vê que está afetando a saúde, é quando você vê que está afetando a parte relacional da pessoa, né? Então, nossa, brigou com não sei quem, brigou com não sei quem, brigou com o filho, brigou, não sai do quarto. Então, aí a gente acende uma luz vermelha. Uhum. Né? Então, basicamente, o que vai definir se a pessoa precisa de ajuda, né, de uma terapia do luto ou não, não é o tempo. É como está evoluindo esse luto. Uhum. Né? Então, Entendi. acontece desse primeiro momento a gente achar que tá tudo bem e não evoluir bem. Uhum. E daí, aí é a sua pergunta. E quem que vai falar? Né? É a própria pessoa que vai perceber? É alguém de fora? Já tive os dois casos. Pessoas que elas próprias perceberam, olha, eu não era normal, né? eu não Uhum. estou suportando mais viver. Eu não consigo mais. Então, eu percebi que eu estou precisando de ajuda. Eu não estou conseguindo mais seguir minha vida. Ou pessoas de fora. Fulano, você não está bem, vamos buscar ajuda. Não, eu estou bem. Mas a pessoa não sai do quarto. Uhum. E está cada dia pior, já com problemas de saúde, enfim. É uma evolução em conjunto, né, Lê? Vai desestruturando tudo. Uhum. Daí a importância da observação dos amigos e da família, porque não é o tempo, são as emoções contidas nesse processo, né? E realmente, eu já participei de casos que a pessoa realmente não quer sair de casa. Eu tô até, veio a calhar agora, o Denis, ele tá dizendo assim, ó, perdi meu cunhado há 45 dias, sofro por ver meu sobrinho e minha irmã me dá uma angústia. Isso acontece muito. Sim. Você tem que encarar os familiares e aí vem aquela lembrança, né? Então, isso está dentro do contexto de elaboração. Sim. Né? E é muito importante ler dentro disso que ele falou, né? Sim, ver uma pessoa enlutada, principalmente da família, causa essa angústia. Claro que causa. A gente não gosta de ver uma pessoa que a gente ama triste, depressivo, é lógico, né? Mas a pessoa, ela precisa de um tempo para elaborar esse luto. E esse tempo, ele basicamente, ele é calcado, vamos dizer assim, no sentir o que a pessoa está precisando. Então, por exemplo, voltando aí, a gente percebe que tem alguém da família que não está bem e que nos causa uma angústia muito grande de ver essa pessoa triste e né, sofrendo um luto enorme. Nós vamos ficar de olho para ver se essa pessoa está evoluindo para um luto complicado ou não, né? Mas dando tempo dela de viver esse luto. E o importante, o que eu estou dizendo aí do respeito. A pessoa está triste, entrou no quarto, está chorando. Às vezes, é natural, a nossa primeira reação é ir lá e falar, vamos lá, vamos sair dessa,
Ó, aqui eu trouxe chocolate, eu trouxe balões para você, vamos lá, vamos passear. Não, hoje nós vamos passear. Já tirei o dia que nós vamos dar uma volta. E às vezes isso é muito sacrificado para a pessoa. Ela não quer ir, ela não está bem, né? E a gente acha muitas vezes que a gente está ajudando. Só que não, né? A De pessoa jeito precisa do tempo dela, do nenhum. momento dela, né? Ah, mas eu não sei o que eu falo. Não fala nada. Não fala nada. Dá um abraço. Fica do lado em silêncio e não fala nada. A pessoa não quer, não adianta você chegar lá com 1 milhão de presentes. Vamos passear, nós vamos na sorveteria hoje, vamos lá, vamos melhorar essa cara aí. Não adianta. Isso causa raiva no enlutado. E ele se fecha ainda mais. Ele considera a falta de respeito, né? É, Acaba acontecendo isso. não tá dando tempo para ele, né? De vivenciar isso. Ô, Pri, outra coisa, que as pessoas sentem muitas dúvidas. Algumas até pediram para eu te perguntar. Eu acho até que no contexto vai fazer com que essas pessoas tomem decisões. Quando a pessoa está passando por um luto, há algumas medidas a serem tomadas, como por exemplo, a tirar os pertences. Isso os familiares, no caso, essa pessoa que pediu para eu te perguntar, ela diz assim: ah, porque a minha mãe e meu pai mandaram tirar já, tem que tirar as roupas, tem que tirar tudo. E tem pessoas também que elas se sentem na dúvida, pelos amigos e familiares, dizerem o seguinte: ah, vai mudar a decoração da casa toda, vai tirar os quadros, vai tirar tudo para não ter lembranças. Até que ponto isso é bom? Até que ponto isso é ruim? Porque a lembrança, quando ela é bem elaborada, ela é gostosa, né? Você olhar ali o porta-retrato. Depende muito de como você vai encarar essa situação. Então, as pessoas pediram até para perguntar isso. É bom já tirar tudo da pessoa, mudar a decoração? Ou pode curtir isso? Excelente pergunta, viu, Lê? Excelente pergunta. Não, a gente não deve fazer isso, né? Não. Não, vamos lá, vamos tirar todos os pertences, porque a pessoa vai sofrer mais. Então, vamos lá, já vamos doar tudo. Isso é muito agressivo para o enlutado. Uhum. Né? Isso é muito agressivo. O enlutado que tem que ter o tempo dele. Né? Então, isso é um processo. Tudo é um processo. O luto é um processo. Uhum. Então, veja ali. A pessoa está lá, vamos imaginar que perdeu o marido. Então, tá com todos os pertences do marido e tal. Deixa passar um tempinho, depois, o que você gostaria de tirar? O que você gostaria de guardar? Não quero que mexa. Não mexe. Deixa. Aí você vai me perguntar até quando? Pensei nisso agora. Até quando a pessoa quiser. Eu já vi casos de um quarto ficar fechado por 1 ano. Nossa. Chegou no tempo da pessoa, agora eu quero doar. Né? Já vi, por exemplo, casos em que, por exemplo, a viúva estava sofrendo muito a perda do marido e chegaram os filhos. Não, vamos tirar, a gente tem que tirar tudo do pai, a gente vai ter que doar para o asilo, vamos lá. E essa viúva falava: não, eu preciso, eu preciso olhar o que eu quero, eu preciso ver o que eu preciso guardar. E não, vamos tirar. E os filhos tiraram as coisas todas. E eu guardei uma fala de uma pessoa que me falou assim: daí, a hora que a minha filha foi ao banheiro, eu corri lá e escondi 2 camisas dele e o perfume. Ai, meu Deus, que judiação. Só que isso não precisa ser escondido, Lê. Entendeu? Tão natural. Então, é natural, é um processo, né? Então, vai chegar um momento que a pessoa
vai doar algumas coisas, vai ficar com outras. E o que você falou, os porta-retratos, precisa redecorar a casa. Não sei. De repente não, de repente a pessoa quer ficar com a casa do jeito que era, com os porta-retratos lá, e consegue ressignificar muito bem, e consegue lembrar da outra pessoa muito bem. Outras não. Mas é o enlutado que vai saber esse tempo, é o enlutado que vai saber esse processo, que ele vai saber em que momento ele está desse processo. Então é muito complicado quando pessoas de fora chegam dessa forma. Não, vamos tirar, vamos fazer uma doação, vamos mudar a decoração, vamos pintar. É o que mais acontece. Acontece porque a intenção das pessoas de fora que fazem isso é uma intenção boa, né? Então, é que fazendo isso, essa pessoa não vai mais sofrer, ela não vai mais olhar para o porta-retrato e chorar. Só que a questão não é o porta-retrato, é o tamanho da dor, da perda daquela pessoa. Então, não adianta tirar o porta-retrato. Ela vai tirar o porta-retrato se ela quiser, ela vai deixar se ela quiser. Ela vai recolher os pertences que ela quiser e doar os pertences que ela quiser. Mas isso é uma decisão do enlutado, não das pessoas de fora. Nossa, o enlutado tem que ter esse direito. Nossa, muito importante. Essa live, eu espero que quebre esse padrão, sabe? Das pessoas fazerem isso, porque todo mundo faz, Pri. Todo mundo faz. Passou lá 15 dias, a pessoa está vivendo aquele luto, tira aquela poltroninha que a pessoa gostava de sentar, vai lá e tira. Nossa, graças a Deus que você está esclarecendo e que as pessoas mudem esse conceito, né? Parem com esse padrão de fazer isso, tirar as roupas do armário. Ai, meu Deus, é tão triste isso, né? Vai acontecer. Uma pergunta aqui. E quando junto com o luto, existem remorsos? Eu não estou conseguindo ler. Vanessinha. É isso mesmo. Isso acontece, é a Vanessa, acho que Vanessa Ramalho, né? Vanessa, isso é muito comum. É muito comum. Vem os remorsos, vem as culpas. E aí sim, elas devem... seria bom que existisse, que essa pessoa procurasse uma terapia. Por quê, Vanessa? Porque esses remorsos, dependendo da intensidade deles, né? Essas culpas, elas podem entrar nesse processo de luto como alguns fatores de risco, né? Para um luto complicado. Sim. Então, aí sim, se a pessoa vê que ela está que ela está remoendo ali coisas do passado, remorsos, culpas, é importante que busque ajuda. Tem uma pergunta aqui da Dada Grupo. Até quando a gente tenta fazer com que ela vá procurar ajuda se ela não quer? Pode obrigar? Acho que é isso que ela quer perguntar. Quando a pessoa é muito resistente em buscar ajuda e ela está precisando de ajuda. O obrigar é muito complicado, porque tudo que a pessoa faz forçadamente, ela não vai se abrir. Então, se uma pessoa buscar ajuda porque outra pessoa obrigou e ela não se abrir, ela continuar ali com as portas fechadas, emocionais, não vai funcionar. Né? O ideal é ir convencendo essa pessoa, mostrando para ela, olha, tem acontecido isso, nós estamos notando que você está mais assim, ou está mais outro jeito, olha a sua saúde, e se você buscar ajuda, a princípio não preciso, não quero saber. Sabe por quê? Porque ninguém quer ir mexer na dor. Veja, a gente acabou de perder alguém que a gente ama demais. A gente vai buscar ajuda para falar justamente dessa dor?
Então, é complicado. Você vai no médico com uma ferida, você só não quer que o médico rele naquela ferida, né? Então, é a mesma coisa com o psicólogo. Ele vai justamente para falar dessa dor, né? Então, é complicado. Então, é bom que vá convencendo. A nossa vontade é pegar essa pessoa e fazer ir, né? Porque vai melhorar para todo mundo, vai melhorar os relacionamentos. Mas forçado, a pessoa não está aberta. E aí não tem resultado. Sim. Pri, já estão perguntando coisas que nós iríamos falar mesmo. Hoje, Pri, não tem como não tocar nesse assunto, já tem pergunta aí que eu estou anotando para fazer para você. Hoje, nesse momento pandêmico, né, com tantas perdas, com tantas mortes, seja parentes, amigos, vizinhos, de perto, de longe, essa loucura que nós estamos vivendo, Pri. Esse luto, ele é diferente? Estamos vivendo, na verdade, o luto de forma coletiva? Como que funciona tudo isso, Pri? Tudo isso junto e misturado, né? Tudo isso junto, misturado. Essa questão é muito importante. A gente, inclusive, ia falar sobre isso, né? Nós estamos vivendo, nós, mundialmente, estamos vivendo uma forma de luto diferente, né? A gente chama, assim, de um luto coletivo, né? Porque acontece aqui, ali, o tempo inteiro, com artistas que a gente se identifica, que a gente gosta, com conhecidos, com parentes, com pessoas muito próximas. Então, é um luto coletivo. Tem um agravante nessa história, que é a questão do velório, que a questão do velório sempre foi muito importante para essa elaboração, né? A gente tanto faz se vai enterrar, se vai cremar, se o velório durou 2 dias ou durou 1 dia, não importa. Mas essa cerimônia, ela é importante para essa elaboração. E nós não estamos vendo acontecer essas cerimônias mais, porque não pode. Então, a gente vê pessoas sofrendo muito. Eu não pude me despedir. Eu já ouvi de tudo. Eu não pude me despedir. Meu marido foi embora num saco preto, porque não deu tempo de colocar a roupa que eu queria escolher para ele. Será que era o meu marido mesmo? Então, lógico, são inclusive fantasias que fazem parte desse processo. Então, isso acontece demais, Lê, demais, né? Eu não tive tempo de me despedir, eu queria ter falado tal coisa. É lógico, num acidente grave, repentino, nós também não temos tempo de nos despedirmos, isso é lógico. Mas com essa questão da pandemia, o que agrava demais é esse medo coletivo. Sim. Então, é o luto coletivo decorrente de um medo coletivo. Porque a gente vive o tempo inteiro numa ansiedade de separação, que a gente chama, né? É a ansiedade de separação. Quem eu vou perder? E, além disso tudo, outra característica deste momento pandêmico é a questão, muitas vezes, da culpa e do remorso, que também entra aí. Como? Nossa, fui eu que trouxe o Covid para dentro de casa, né? Eu que me contaminei e acabei passando para os meus pais e o meu pai faleceu. Então, além de tudo, vem junto. Então, é uma união de diversas coisas. É o luto coletivo, é o medo coletivo, é a ansiedade coletiva, né? Essa ansiedade de separação ou ansiedade de perda, né? Que
Quem é o próximo? Como que, Nossa, que né? triste. E essa questão que entra aí também. A do velório, né? Das cerimônias que não acontecem, então fica um vazio, né? Parou, que eu tô te falando, mesmo num acidente grave, né? Há um tempinho atrás ainda tinha a questão do velório. Então tá bom, saiu daqui de casa vivo, à noite não voltou, mas tem lá 1, 2 dias para o velório, para elaborar nesse primeiro momento, mesmo na fase de entorpecimento. E o Covid não, muitas vezes nem se vê, né? A pessoa interna 15 dias antes, você recebe a notícia que faleceu, você não pode ver. Não, e o pior de tudo, dentro desse contexto, é aquela ligaçãozinha. Vamos ter que entubar, você autoriza? Foi o que eu ouvi essa semana. Eu não, a pessoa perdeu o marido, eu não devia ter autorizado. No fundo do meu coração, eu sentia que se entubasse, ele iria partir. Sabe aquela culpa? Não, não é assim, né? Os médicos estão fazendo o que é melhor para a pessoa ali naquele momento. E tem que ter essa autorização, né? E vem a culpa. E vem a culpa. E essa outra culpa que eu te disse também, né? De eu que trouxe o vírus, né? Eu que contaminei, então eu que matei meu pai, então eu que matei minha mãe. E vem, né, uma carga, inclusive a pessoa carrega essa culpa e vem de fora um olhar de, poxa, não viu? Como que foi lá, sabendo? É lógico que a gente sabe que tem pessoas que mesmo com sintomas ainda têm a coragem de ir, né? Infelizmente tem. Tem, infelizmente tem. Mas tem as pessoas também que deu uma espirrada ou uma tossida e continua a vida. E estava com Covid. A pessoa não tem como saber também. Né? É uma situação nova, é um luto novo que nós estamos tendo que lidar com ele de uma maneira diferente. Outra coisa que acontece também, Lê, nesse todo esse imbróglio aí que nós estamos falando do luto por Covid, o medo que a família fica depois da perda. Ah, sim. Doente querido. Então, a família fica com medo. A família fica com medo. Então, já não bastasse o medo normal que todos nós vivemos, ainda ela adquire um medo maior. Né? Porque, então, se eu relar agora, a próxima pessoa sou eu. Então, é bem complicado. Peso, né? A Denise Macedo, ela está dizendo assim: eu fiz terapia de desativação pela morte do meu pai. Foi muito bom, mas essa terapia foi feita depois de muitos anos. E... Parou aqui. Ah, é? Não, acho que ela fez um comentário, né? É um tipo de terapia. É um tipo de terapia. Mas a questão é, ela se sentiu bem? Ela ficou bem? Isso que importa. O luto, quando há um cuidado paliativo, é mais fácil. Isso é uma afirmação. Não. O luto, quando há um cuidado paliativo, é mais fácil de lidar ou não há uma relação? Há uma relação direta. Sim. O luto, quando se faz esse cuidado paliativo, aliás, assim, né? Quem que perguntou, Lê? Dá para você ver? Dá, peraí. É que tem tantas perguntas aqui. Regina. Essa não dá mais, subiu. Ah, tá. Mas eu vou procurando aqui. Olha, mas é uma excelente pergunta essa, do cuidado paliativo. Rafa Camilotti. Rafa Camilotti. Tá. É uma excelente pergunta. Porque, sim, o cuidado paliativo, ele ajuda tanto o paciente a caminhar para uma boa morte,
né? Eu acho que muita gente vai falar, opa, como assim, né? Boa morte. Sim, ajuda o paciente a caminhar para uma boa morte. Como? Dando qualidade de vida e, consequentemente, qualidade de morte. E Uhum. quando você faz, quando você oferece o cuidado paliativo para esse paciente, né? Para esse, vamos imaginar, para o seu ente querido, as pessoas que estão ao redor também vivem um luto antecipatório de qualidade. Então, são os familiares e o paciente vivendo junto um processo de morte com qualidade. E isso acarreta um luto saudável para os familiares Uhum. que ficaram. É muito interessante. Nossa, incrível mesmo, né? Como é um processo, quando bem administrado, né? Com orientação. A Natália Cunha, ela está perguntando qual é a melhor forma, digamos assim, menos mal aqui, para se passar a notícia de luto, para deixar menos impactante, né? Menos difícil. É. Como dar a notícia do luto? Olha, o que eu recomendo é, logicamente, não mentir, né? Que é uma coisa que ainda a gente vê que acontece, né? A pessoa, não vamos contar para avó porque ela é velhinha. Isso é muito complicado, né? Não mentir, contar sempre a verdade. E ela está falando como fazer para não ficar tão impactante. Como dar Sim, notícia? como dar a notícia. Logicamente que é do jeito. Como é que a gente usa? Despindo a notícia, né? Então, olha, você sabe que fulano estava internado, não estava bem. Só aí a pessoa já percebeu, Já pega no ar, né? já pega no ar. Então, Uhum. internamente, a pessoa, ela própria já vai levantando as defesas. Então, olha, você Uhum. viu que fulano estava internado, ele não estava bem, e nós estivemos no hospital hoje, conversamos com o médico, ela já se tocou. Então, a Uhum. gente vai despindo a notícia até falar, olha, ele não suportou, ele partiu, né? Diferentemente de chegar, ele morreu! Bom, lógico que vai ser extremamente impactante. Né? Então, Uhum. é essa forma que eu te disse, né? Despindo a notícia, caminhando com a notícia e não mentir. Jamais. O que a gente pode É, fazer é poupar dos detalhes isso. sórdidos. Isso, ia falar isso agora. Isso mesmo. Né? Poupar dos Uhum. detalhes sórdidos. Então, Uhum. morreu e a cabeça saiu e o braço rolou. Não precisa disso. Esses Uhum. detalhes a gente pode evitar, Uhum. né? Porque tem muita gente que gosta disso. Na verdade, a pessoa faz até para a própria defesa, não sabe como lidar com aquilo, então lida de uma maneira mais cruel, contando esses Uhum. detalhes, né? Você sabia que caiu a orelha, que saiu o pé, que não sei o quê. Umas coisas que não precisa, são desnecessárias. Então, O tá, faleceu. importante Como é foi? contar, O né? importante é Uhum. contar. Faleceu, tal, nananã, partiu. Mas evitar os detalhes Sim. sórdidos. E sempre pode ser idosa, pode ser criança que já veio uma pergunta, sempre contar. Ela decide o que fazer depois com essa notícia, mas tem que contar, né? Tem que contar. E para Mentir, não. criança? Felipe Porto está perguntando: como contar e explicar uma morte para uma criança? É, 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 Tem aqui, né? é o livro aqui. Não, mas é uma pergunta excelente também, Uhum. porque É difícil, né? mas eu adoro quando me fazem essa pergunta, porque assim, as pessoas têm uma ideia de que tem que poupar a criança da notícia. Tem que poupar a criança do velório. Tem que poupar a criança do enterro.
Não tem que poupar a criança. Muitas vezes a criança tem até mais recursos do que um adulto. Né? A gente se engana muito com as crianças. Mas assim, jamais forçar uma criança a ir a um velório ou a ir a um enterro. Jamais. Né? Então, tem que ser uma proposta para ela. Você vai querer ir no velório do seu pai, né? Como que é para você? Você tem vontade? Você quer ver? Não, não quero, não vou de jeito nenhum. Forçar, não. Mas normalmente a criança vai falar que quer. É que sempre tem um adulto que fala na frente da criança. Não, ela vai ficar impressionada, não deixa ela ver. Sempre. Não, se a criança optar por ir ao velório ou ir ao enterro, deixa. Deixa, que faz parte da elaboração do luto dela. E a criança muitas vezes elabora primeiro que o adulto. É muito interessante. Então, assim, falar assim, contar para a criança, mais uma vez volto naquilo, não vai contar de uma maneira extremamente trágica, né, com detalhes sórdidos, como eu disse, mas contar, né, comparando muitas vezes com essa questão lúdica que comparando com, de repente, algum animalzinho dela que ela perdeu, ou aqui no caso do livro, eu comparei com a plantinha. Mas a plantinha tinha vida, né? E murchou também. Então, dá para ir por aí, mas nunca mentir para a criança e nem omitir. Já vi casos de falecer alguém da família da criança, todo mundo com cara de velório, todo mundo, e a criança perguntando o que aconteceu e todo mundo falando nada. Nossa, é pior ainda, né? Pior ainda, porque a hora que ela souber, além de triste, ela vai ficar com raiva. Sim, que é natural. E vai se sentir traída. Pri, tem uma pergunta aqui que eu não sei responder, não sei se você vai saber. Espaço Maíra. Tem tratamento psicológico na rede pública para essas pessoas que perderam alguém por conta do Covid? Eu não sei se foi feito na prefeitura um atendimento, você sabe? Sei. Aqui em Amparo, não, mas se tem uma coisa boa que essa pandemia trouxe para a gente, são essas questões online, né? Então, assim, depois eu te passo, Lê, você coloca no seu Instagram, tem sim diversos grupos de apoio psicológico gratuitos online. Então, com psicólogos com psicólogos de São Paulo, com psicólogos de Campinas, muitos grupos de psicólogos que se juntaram para dar algumas horas do dia ali nesse acolhimento às famílias que perderam alguém por Covid. Tem sim, tem sim. Então, como tudo acontece online, senão ficaria muito mais difícil. Não, só em São Paulo, só em Campinas, mas não. É possível. Dá Ainda mais tem que sair com o Covid, né? Nessa situação. Pri, deu tempo, mas tem mais uma perguntinha aqui, ó. Existe uma forma de se prevenir um luto complicado? Existe. Existe. Olha, o que eu diria? Eu acho que essa pergunta é perfeita para a gente encerrar. Se a gente buscar resolver todas as pendências, tá? Eu não estou nem dizendo de uma pessoa que está passando por um processo de doença grave que vai culminar na morte, né? Aí até mais claro, né, e visível para a gente. Mas vamos pensar numa vida normal, que a gente não sabe quando é a nossa hora. Quando é a nossa hora, quando é a hora de alguém da nossa família. Então, o ideal seria a gente não deixar lacunas, histórias abertas, mal resolvidas, porque isso pode acabar. A pessoa, sei lá, vamos imaginar dos dias atuais, a pessoa pega a Covid e falece em uma semana, em 3 dias, e você ainda estava com aquela mágoa daquela pessoa de não sei quando, que você tá para pedir perdão, ó, e não pede, nunca conversou a respeito disso.
isso vai gerar um luto complicado. Então, uma vez eu até dei risada e é absolutamente compreensível isso. Não dorme brigado com ninguém. Verdade. Não Bem dorme colocado. brigado com ninguém. Né? Você tá lá de mal do marido. Boa noite. Boa noite. Porque se a gente conseguir fechar algumas lacunas, veja, fechar lacunas, eu não estou dizendo aqui assim que alguém fez alguma coisa muito grave e a gente no dia seguinte sair, olha, eu te perdoo, você. Não é isso, que a gente sabe que o processo psicológico não se dá dessa forma. Mas o que a gente puder resolver em termos de perdão, de coisas que coisas não faladas, né? Aquelas coisas que ficam na família ali sem serem faladas. Se a gente puder resolver essas coisas, quando alguém da nossa família partir, a gente não vai carregar alguma coisa. Putz, eu podia ter falado, eu podia ter feito, eu podia. Isso ajuda muito, né? Num caso de doença, aí eu diria que é até mais, logicamente, intensivo, né? Então é ali o momento da família toda pedir perdão ou não também. Isso que eu tô dizendo como fechar, né? Olha, eu não gostei do que você fez em 1967, sabe? Bem... Mas é importante. Olha, você cuida de não sei quem para mim, você, eu cuido, mas olha, sabe resolver essas questões? Pendências financeiras, pendências de testamento, de não sei o quê. O que puder resolver em vida vai ajudar muito para que não aconteça esse luto complicado. Que um dos grandes fatores do luto complicado é o remorso, a culpa, enfim. Coisas mal Então, que resolvidas. possamos fazer as pazes, né? Não é? Olha que coisa boa, que lição boa. Pri, eu ia encerrar nessa, mas a nossa amiga queridíssima, que eu amo, Magna, ela está fazendo uma colocação aqui, tem que ler, né? Ela é muito querida. Ela é. Ela está dizendo assim, ó. Ainda nesse contexto da Covid, com tantas notícias de morte, com uma comoção em massa, pode-se dizer luto coletivo? Sim, sim. É o que nós dissemos. Pode sim, Mal. Um beijo para você, viu? Querida. Vivemos um luto coletivo. Olha, tem aqui mais algumas coisinhas, mas esse vídeo, ele será convertido para YouTube, para Facebook, aqui do Instagram. E aí, estarei postando, agora já vai aparecer, né? Já é automático. Eu coloco o endereço do Insta da Pri. Vocês, né, dentro do possível, ela vai respondendo as perguntas, porque passa muito rápido, né? Já acabou, já. Pum. Parece que a gente ficou 5 minutos, né? Sim, meu, é muito rápido. E aí a Pri vai respondendo dentro do possível, sim, né? As questões, esclarecendo, e enfim, tá bom? Não tem como ficar mais mesmo. Pri, gostaria de agradecer do fundo do meu coração. Que delícia de conversa. Um assunto tão, assim, difícil, mas que com você ele flui naturalmente. Ai, então, que bom. Tão bom. E assim, eu que gostaria de agradecer o convite, de agradecer a paciência aí de todo mundo que nos assistiu. E você coloca lá depois o meu Insta, para o pessoal dar uma olhadinha também. E tomara que seja o começo de muitas aí, né, Lê? Pra gente falar de outros assuntos. Sim, vamos combinar um assunto agora bem gostoso. Não que o seu assunto, eu tenho que tomar cuidado, senão ela briga comigo. Seu assunto é maravilhoso, luto, sua especialidade, eu admiro o seu trabalho. Mas a gente vem com uma outra conotação, um outro assunto legal para a gente fazer outra live. Tá Lembra bom, disso, Pri? Luto é vida. Luto é vida. Realmente foi muito rica essa live. Eu gostaria de agradecer você por dispor do seu tempo. E um beijo em todo mundo aí. Fiquem com Deus. Obrigada, adorei participar. Um beijo, pessoal. Muito obrigada, viu? Adorei.
Beijo para todo Beijo. mundo. Até, só dando um recadinho, até quarta-feira que vem, a próxima live. Muito se fala sobre inteligência emocional, né? Mas a próxima live iremos colocar a mão na massa. Iremos falar sobre inteligência emocional na prática com a doutora Paula Nelly. Será uma live bem produtiva. Não percam. Quarta-feira que vem. Tá bom? Importantíssimo tema. Beijo. Beijo. Boa noite. Boa noite.